Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Eita lasqueira, que essa aí bate fundo, hein, Vini? Meu Muito, Deus do céu. Meu muito. Deus do céu. É engraçado a gente parar para pensar como, às vezes, uma frase em uma música pode mexer tanto com a gente, fazer a gente se identificar, né? Sim, refletir, né? E refletir. Exemplo, essa frase que eu falei, acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo já conhecem, é da música Quase Sem Querer, do Legião Urbana, mas se tiver alguém que ainda não conhece, depois dá uma pesquisadinha. A música é muito gostosa, mas essa frase marca muito no sentido de que, por mais que hoje a gente tenha uma mentalidade de sermos resolvidos, de não dever nada para ninguém, de não ter que dar certas satisfações e algumas outras coisas, que algumas pessoas são de fora, e mesmo que elas tentem cuidar da nossa vida, a gente não tem que dar atenção para esse tipo de pessoa. A gente, se não deixa se abalar, ou se a gente não recebe essas opiniões, esse tipo de coisa, a gente já recebeu. Com certeza. Então, é um caminho que é interessante a gente refletir sobre, de por que que a gente permite que isso aconteça. E É, aí a reflexão da frase, ela é interessante porque ela foi escrita há anos, e ela tá, como se diz, ela tá no tempo de uma forma que ela não envelhece. é Há um 20 anos, sentimento atemporal, né? isso, Atemporal. há alguns anos atrás ela fazia sentido, e hoje ela ainda faz sentido. Né? Porque a gente vive buscando aprovação, né? De, de quem quer que seja que esteja do nosso lado. E talvez até a nossa também. Por isso, a insegurança, né? De buscar uma validação externa para algo que você queira, uma permissão, né? Para algo que você queira fazer ou ser. E isso é dolorido, né? Acho que até puxa a gente para trás em várias vezes aí, em vários aspectos. E querendo ou não, né, você falou uma coisa que é uma palavra-chave que faz muito sentido. Muitas vezes, essa principal avaliação não é dos outros, às vezes é nossa para os outros. Exemplo, eu tenho que ser uma boa pessoa para dar orgulho para o meu pai e para minha mãe. Eu tenho que ser uma boa pessoa para poder dar orgulho para os meus filhos. Eu tenho que ser uma boa pessoa para dar orgulho para os meus amigos. Eu tenho que ser um bom profissional para dar orgulho para minha empresa. Eu tenho que e aí eu tenho que tantas coisas que às vezes eu não estou sendo eu. Uhum, E às vezes e quem me conhece, tipo, quem me conhece de fato, sabe que eu não preciso provar mais nada. Porque me conhece meu caráter, conhece minha índole, sabe muito bem quem eu sou e como eu sou. E sim, quem não me conhece, não sabe nada, mas não me conhece. é, é. A gente vive sob a ótica do outro, né? E isso não pode, isso não dá. A gente precisa mesmo sentir e assumir que a gente não precisa provar nada para ninguém, até porque quem te conhece de verdade vai topar qualquer coisa confiando em você e pronto, acabou, né? E a gente gasta muita energia com pessoas que não estão contigo, estão do seu lado, mas não estão contigo. Sim, fato. Fato, fato, fato. Eu também tenho uma frase do lado de cá, viu? A gente estava É, falando de frase. Gosto muito de uma do Lulu Santos. ela também gera reflexão? Nossa Senhora, demais da conta. Qual que é? Fala pra nós aí. É bem curtinha.
mas é muito profunda. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então. Forte, É forte, forte e está bem ligada a isso do julgamento do outro também, né? A sim. sociedade pede para que a gente seja forte o tempo todo, sendo que a gente não precisa e nem consegue isso, né? A gente é pequeno demais para ser forte o tempo todo. A vida é um completo alto e baixo constante. E a gente tem que assumir e acolher nossos momentos de fraqueza, de desespero, de medo, diante dos cenários ruins, né, que a gente vivencia. Tá tudo bem a gente chorar e achar que não vai conseguir, para conseguir depois. Enquanto a gente repele esse tipo de sentimento, a gente também gasta uma energia muito grande, é, anulando o aprendizado que ele pode trazer para a gente, né? Então, seja fraqueza quando você precisar, eu acho que tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Acho que a gente está aqui na Terra é para isso, para viver momento bom, momento ruim, aprender com tudo isso e seguir evoluindo. Eu concordo muito com o que você falou, porque principalmente na parte que a gente está para aprender, né? Então, não tem ninguém que tem todas as respostas. Então, elas vão chegar para a gente em ordens aleatórias. Algumas respostas você já teve, porque você teve a experiência suficiente para ter elas. Outras você ainda não tem. E talvez nem terá. Uhum. Só que não tem como a gente se cobrar por algo que a gente ainda não sabe, como também não tem como a gente se cobrar por algo que às vezes a gente já sabia que iria acontecer. Só que a gente precisa entender um ponto. É muito até perigoso quando a gente fala um pouco dessa frase e interpreta a linha de querer ser forte o tempo todo, porque isso tem muito a ver com a causa de sociedade que a gente está tendo de pessoas doentes, com esse Uhum. alto índice de pessoas com problemas, com depressão, com ansiedade. A gente quer tudo, a gente precisa resolver tudo, a gente precisa estar bem sempre, a gente precisa estar produzindo no máximo sempre. E E precisa mostrar para o outro que tá bem, né? Parece que a gente tem essa a gente não pode necessidade. esquecer, Iá, que acima de qualquer coisa, a gente é humano. Então o humano chora, o humano cai, o humano se machuca, ele faz um curativo, ele passa pelo processo de regeneração, e aí ele faz de novo, ele tenta e até que ele consegue. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, Vini? A gente precisa de equilíbrio mesmo. Ninguém consegue ser forte o tempo todo e ninguém precisa ser fraco o tempo todo ou se assumir numa fraqueza o tempo todo. São momentos, sentimentos. É permitido sentir, acolher o sentimento, aprender com ele e deixar ele fluir. A vida é isso. É fluida, ela é passageira. E a gente não precisa se prender a um sentimento ou a outro sentimento de uma forma tão profunda a ponto de nos fazer parar ou desejar ir rápido demais, porque a gente não vai conseguir, a gente só precisa caminhar. Fantástico, fantástico. Eu gostaria de perguntar, Iá, aproveitando o gancho aqui, se o nosso ouvinte tem alguma frase, algum trecho de música ou alguma frase de algum pensador ou de alguém que ele escutou e o marcou e o impactou muito, para que a gente possa interpretar ela aqui do nosso jeito, com a nossa interpretação que a gente faz, do nosso jeitinho aqui, mas para poder entender e trazer uma reflexão a um nível maior para as pessoas. Porque às vezes a gente escuta tão no automático que não para pensar, poxa, eu não tinha pensado nisso, Aham, eu não tinha visto por esse ponto de vista. exatamente, exatamente. A ideia é essa, né? A gente parar para refletir em tudo, com tudo. Acho que a gente tem essa oportunidade na vida, nas nossas relações, no que a gente consome de música, de texto, de arte, de visão, né, de mundo.
Acho que olhar para o lado e perceber alguma coisa ali dá muito pano para manga para refletir, viu? Muito, muito. Tem uma outra frase que veio na minha cabeça agora, eu não vou conseguir não falá-la, Ah, que é também muito interessante, que um cara falou, eu esqueci agora para poder dar o crédito para ele, ô caramba. É, todo homem tem duas vidas. A primeira vida é quando ele nasce, ainda criança, e a segunda é quando ele descobre que só tem uma. Ou seja, ele tem que aproveitar a vida dele, ele tem que curtir os momentos que ele vai ter, ele tem que aproveitar mais a família, as pessoas próximas, ele tem que fazer o que ele gosta, ele tem que trabalhar com o que ama. Não é que você vai fazer as coisas na louca, pensando, eu tenho que viver hoje porque amanhã eu não vou estar vivo. Não é assim o não raciocínio. precisa perder o juízo, né? Isso. Mas o raciocínio é no seguinte: você vai morrer um dia. E por saber que você vai morrer, você precisa aproveitar enquanto está vivo. Você precisa ser grato enquanto está vivo. E você, além de morrer, pessoas próximas a você também vão morrer. Então você precisa ser grato por Deus ter colocado elas, ou por elas estarem na sua vida, se acaso você não acredita em Deus. Exato. Mas você precisa entender que você acreditando ou não acreditando, elas também irão embora. Algumas antes de você, outras depois de você. Mas o ponto é, enquanto elas estão com você e você está aqui com elas, você tem aproveitado isso? Você tem de fato reconhecido isso? Você tem valorizado isso? Porque depois que elas forem, não dá para fazer mais nada. E é com essa reflexão profunda que eu peço para que vocês entrem no nosso Instagram, @podné.podcast, clica no link da bio, deixa lá sua sugestão de frase para a gente refletir do lado de cá, comentar do lado de cá, porque acredito que isso vai fazer e transformar, né, trazer grandes mudanças na vida de todo mundo que escuta esse podcast, que está aqui conosco, nos acompanhando. Essa é a nossa missão por aqui, incentivar as reflexões e ajudar aí nas mudanças da sociedade, dos pensamentos, das relações. Então, dá lá sua contribuição, uma frase que te marca, uma música que te toca, um texto que já esteve aí presente na sua vida, traz para a gente comentar do lado de cá. Pode ser por e-mail também, contatopodné@gmail.com e consuma nosso conteúdo no TikTok, @podné.podcast, no YouTube, Podné Podcast, e no Spotify, Podné Podcast. Mais papo rápido assim, com reflexão profunda, pode, Vini? Sempre pode. Ai, pode demais. Um beijo, gente. Beijo, gente. Tchau.